Fala galera, boa noite. Tô de volta para mais um vídeo aqui no canal do Pedrosa e esse é o Giro do Gigante, edição única dessa segunda-feira, dia 13 de outubro. Fica com a gente até o final desse vídeo que a gente vai atualizar vocês sobre tudo que tá rolando lá no Gigante da Colina para esse retorno aí do Campeonato Brasileiro pós-data FIFA e algumas informações também, principalmente sobre o PH que tá com a seleção e deve ser titular amanhã contra o Japão. Então não sai desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com os amigos, se inscreve aqui se você não for inscrito e ativa o sininho das notificações. Amanhã a seleção brasileira entra em campo contra o Japão pelo segundo amistoso dessa data FIFA de outubro e o Ancelotti está fazendo alguns testes e um deles é o PH como titular para começar aí essa partida. Então a tendência é que ele comece entre os 11 iniciais para esse jogo contra o Japão amanhã, terça-feira, às 7h30, horário aqui de Brasília. Falando sobre o PH, hoje o nosso Pedro Felipe, aqui do canal do Pedrosa, entrevistou o Paulo Brax, antigo diretor de futebol do Vasco, que trouxe o Paulo Henrique para o Gigante da Colina no ano de 2023. Ele falou um pouco como foi essa negociação, alguns clubes que estavam interessados nele na época e esses bastidores de como foi trazer esse jogador para o Vasco em 2023. Para a lateral direita, depois da saída do Léo Matos, que foi trabalhar comigo, inclusive, e do Matheus Ribeiro em 2022, a gente não tinha nenhum lateral, né? Então fizemos o planejamento de ter 2 reforços ali no início de 2023. O primeiro que a gente consegue contratar é o Puma, que tinha ido para a Copa do Mundo com o Uruguai no Catar. Um jogador mais técnico, mais ofensivo, jogava em um clube dominante da liga, que era o Nacional do Uruguai, ou seja, ele atacava mais, era mais protagonista, e foi uma compra, né? A gente não tinha condição de investir em outro jogador, né? Aí veio o segundo, que foi o Paulo Henrique, um jogador mais potente, mais veloz, mais defensivo, jogava em um clube que se defendia muito e jogava em bloco baixo, em transição rápida, que era o Juventude em 2022, e tudo isso foi considerado na hora de definir esses 2 nomes. O Paulo Henrique era um jogador monitorado pelo nosso departamento de scout, muito bom departamento de scout, por sinal, e fez esse campeonato interessante pelo Juventude, jogando até, às vezes, na segunda linha, de extrema, e ele tinha feito uma transferência aqui para o Galo, no final de 22, início de 23, mas naquele momento ele não estava sendo considerado, ele estava praticamente de lado dentro do elenco do Atlético, e ele foi preterido pelo lateral do Sub-20 no estadual, em alguns jogos, foi quando nós entramos, era uma oportunidade. Então fiz o contato com o empresário, fiz o contato à época com o diretor do Atlético, que era o Rodrigo Caetano, olha as coincidências da vida, né? E hoje eu estou aqui, e não tivemos dificuldade nessa transferência. Na prática, ao longo da temporada, os 3 técnicos usaram muito o Robson, né, o Robson Bambu ali na lateral direita. Tanto o Barbieri, quanto o William, quanto o Ramon Dias. O que diminuiu a minutagem dos 2 laterais, mas depois o Paulo Henrique tomou a posição. As nossas apostas eram eles, né, os 2 laterais direitos. E aí, depois de 3 anos, ver os 2 jogando uma data FIFA é muito bom. Sobre principais características, né, dele, além das que eu já narrei, durante a carreira, o Paulo Henrique demonstrou características muito importantes que conjugavam para aquele momento de reconstrução também do Vasco, né, que até hoje fazem diferença. O aspecto mental de resiliência, competitividade, capacidade física, o poder de recuperação defensiva, e com a minutagem crescente dele, né, ele foi se desenvolvendo, adaptando, inclusive a exigência de uma Série A, que na época ele não tinha muita experiência nisso, mas principalmente competição, luta, entrega. É muito gratificante ver isso acontecendo, sabe? Na minha função, lidando com gestão de departamento de futebol profissional, a gente fica muito marcado por contratação, né? Tem muita avaliação de trabalho com base nisso, associado ao resultado ou não. E isso é injusto muitas vezes, porque a nossa demanda é bem maior no dia a dia, nas outras áreas. Mas eu sei que acaba sendo uma marca para o executivo, né? E aí, nessa linha, quando a contratação dá certo, funciona, quando tem resultado, quando o jogador se mostra um êxito, o retorno do torcedor, da imprensa, vem.
E claro que a sensação é boa por esse reconhecimento. O Paulo Henrique é um case de sucesso para o Vasco, um jogador que tem uma ascensão em clube menor, chega a um clube maior, não joga, vai para outro clube grande, chega com desconfiança do torcedor, dos próprios técnicos, né? E agora alcança esse nível após passar por isso tudo. É uma montanha russa assim na carreira, e rápido. E eu fico muito feliz por ele. É um batalhador, é um vencedor na vida pessoal e profissional. Eu falo ainda com ele, a gente esteve junto no último jogo, né, no Atlético de Vasco São Januário, conversamos muito tempo, um carinho muito grande recíproco. E de 2023 a gente lembra de tudo, né? É um filme do dia que ele chega, do período que ele não joga, não vai nem para o banco, de quando ele quase vai para um outro clube no meio da temporada, porque estava sendo preterido pela comissão, de quando ele volta a jogar, de quando ele é escalado, decisivo, como foi contra o Botafogo, né, que era líder do campeonato, aquele jogo em São Januário, a gente ganha e o gol é dele, quando é alçado ao posto de melhores laterais do campeonato, um ano depois, e depois quando é convocado. Tudo é um legado, né, Pedro? Então, assim, não só ele, dá uma sensação positiva. O elenco foi montado em 23 com muita dificuldade, e 3 temporadas depois, alguns jogadores ainda são pilares, né? Tenho orgulho disso, porque quando vemos Léo Jardim, que também chegou à seleção brasileira, Lucas Piton, o Paulo Henrique, o Puma, o Jair, o Paulinho, o próprio Ryan, o Verratti nem se fala, né? Que já entrou para a história do Vasco, enfim. É bom saber que esse trabalho de montagem de elenco foi bem feito e ainda dá resultado para o clube. A torcida merece. Após o fim da data FIFA, o Vasco entra em campo contra o Fortaleza na próxima quarta-feira, dia 15, lá no Castelão, às 9h30 da noite. E o Vasco fez uma logística especial para poder ter o Paulo Henrique e o Puma, que está com a seleção do Uruguai, nessa partida. O Vasco mudou as passagens deles aí com as suas respectivas seleções para poder contar com eles nesse jogo. A tendência é que eles comecem no banco, não sejam titulares, até porque estão entrando com as suas seleções em campo nessa data FIFA. A expectativa do Vasco é tê-los sim para esse jogo lá no Castelão. Ó, a GoCase tá com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verratti, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, bebe água aqui de boa. É coisa linda, na GoCase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a GoCase, cara? Além disso tudo que eu falei, a GoCase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time. Tem vários times. E, obviamente, você é vascão. Você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A GoCase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, GoCase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a GoCase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus.
não vai jogar a conta de luz, não vai jogar... É pra brincar, pra você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? No SBT Sport Rio de hoje, o Pedrosa comentou sobre a grave lesão do Paulo Ricardo, lateral direito, cria da base do Vasco. Ele sofreu uma lesão ligamentar no pé direito, vai ter que passar por cirurgia e vai perder o restante da temporada. Não entra mais em campo no ano de 2025. É triste porque ele poderia ter mais oportunidades com o Diniz agora nessa reta final de Brasileiro, principalmente para esse jogo contra o Fortaleza. Ele é a única opção na posição, sem o Puma e sem o Paulo Henrique, mas infelizmente ele teve essa lesão e a gente deseja toda a força para o Paulo Ricardo, que ele volte o mais breve possível. O Vasco informou que o lateral direito Paulo Ricardo, Paulinho, não vai mais jogar nessa temporada. Ele tem 20 anos, sofreu uma lesão ligamentar no pé direito e vai passar por cirurgia. Ele era o único jogador disponível, né, nessa data FIFA, já que o Paulo Henrique e o Puma estão com as suas seleções. E aí, Pedrosa? Uma pena, cara. Primeiro mandar todo o carinho e toda a força aí Imagina pro Paulinho, a cabeça do menino, né? porque Chance ele dele. já teve algumas negociações onde ele quase saiu do Vasco, já teve outras propostas, e aí o Fernando Diniz falou que queria ficar com ele. O Paulinho provavelmente ia receber essa oportunidade de jogar essa partida. Bom E garoto, É Pedro? bom garoto, é muito bom. Ele fez um campeonato carioca muito positivo com a camisa do Vasco. Tenho certeza que ele ia crescer bastante, já era destaque na base, mas infelizmente teve essa lesão, muita força para ele. A boa notícia para o Vasco é que o Puma Rodrigues deve voltar e o Paulo Henrique também. Mesmo ele jogando, o Vasco vai fazer um esquema especial e se tudo der certo em relação a voos, eles vão conseguir estar em Fortaleza. Se vão jogar, se vão ter muitos minutos, isso é outra história, até porque tem que avaliar caso a caso. Paulo Henrique, então, coitado, tá numa batida absurda aí. O Puma deve jogar hoje, inclusive com o Uruguai como titular, mas são duas oportunidades. E a outra chance nessa lateral direita, que pode acontecer e que eu pensaria com carinho, é o Tietê de lateral direito. Ele já fez isso no Botafogo. O Vasco hoje não teria um lateral direito de ofício, o Tietê sabe fazer essa função e você colocaria o Cauã Barros e o Hugo como meias, que pra mim são os jogadores que podem fazer essa posição ali, principalmente nesse combate. Então o Tietê na direita é algo que me agrada, mais do que você improvisar um zagueiro por ali, por exemplo. Acho que o Tietê tem essa capacidade. A verdade é que o Tietê é muito versátil, Sim. né? Ele joga como um primeiro, como um segundo, como um lateral, como um meio aberto pela direita, pela esquerda. Pra quem não sabe, o Tietê é ambidestro. Pergunta pra ele se ele gosta de ser lateral direito. Não. Não. Mas ele é um cara super compromissado com Isso. qualquer clube que ele joga. Ele é um cara muito profissional. E agora o momento é esse. É. Não tem outra opção. Vai fazer o quê? Melhor né? jogar de lateral do que não jogar, né? É, não, Pois e é. ele é uma Quem qualidade, faz o que tá, na gosta é lateral. criança, amigo. Adulto faz o que precisa fazer. Mas pô. ele faz. Ele vai, eu tenho inclusive, certeza. inclusive, ele já fez isso no Botafogo, Sim. né? Até na esquerda ele já jogou. Aham, ele tem muita capacidade. Sim. E você olha assim, é igual como eu comentava aqui também com o Danilo Barbosa, né? Tu olhava o cara na outra função e falava, esse homem não é zagueiro? Não, esse homem não. É uma capacidade mesmo da versatilidade. Ô, Lucas Pedrosa, tem lançamento da nova camisa 3 do Vasco programada para sexta-feira, é isso? Exato, uma notícia que a gente deu hoje nessa manhã. Essa camisa 3 vai ser a última da fornecedora de material Capa, né? Que tem uma linda história com o Vasco da Gama, que já fez as camisas mais importantes nos grandes títulos do Vasco, voltou, continua fazendo camisas belíssimas, assim, é um carinho com a própria estética do Vasco da Gama que a Capa tem. Mas ano que vem o Vasco vai ser Nike. Isso eu acho que eu considero uma mudança importante para o patamar do clube. A Nike é a maior marca do mundo, entre todas as outras é a marca mais valiosa do mundo e para o Vasco vai ser muito positivo. Essa terceira camisa, ela vai ser, inclusive vai ter um chip em que durante 12 meses você vai conseguir acessar aquele chip e ter direito a promoções exclusivas aí, até a própria Capa, porque quando muda o enxoval, tudo vem e fica mais barato, né? É. Então, cara, vai ser uma oportunidade muito boa para o torcedor vascaíno que às vezes não tem grana para comprar aquela camisa de 300, de 400, vai ficar 100, vai ficar 80, vai ficar 120, às vezes dá para comprar. Aí você vai ter o material oficial do clube que é importante, né? E você ainda ajuda a combater a pirataria, né? Então, na Tem sexta-feira... algum detalhe da camisa? Olha, tem. Então mas não conta se não puder contar. eu não porque gosto. Então, não conta. Eu não gosto Então, de contar porque eu acho que tem muita gente envolvida nesse trabalho de divulgação, de material e tudo mais. Mas o que eu posso dizer é isso. Ela é uma cor diferente. Não é preta nem branca. Ela é uma cor diferente. Ela é uma cor que o Vasco já teve uma terceira camisa com essa cor. Então eu vou dar essa dica pra vocês. E na sexta-feira vocês veem. Ih, gente. Vem cá, eu fiquei curiosa. a Adidas faliu? Por quê?
Se for que a Nike é a maior empresa. vai. Vene, A Adidas faliu? você usa chat GPT? Se você usa, bota assim, quais são as marcas mais valiosas do mundo? Outra coisa, me conta aí que eu gosto de contar. Vai. Ah, ele vai contar, não fala pra ele. Ah, Não. eu não sou dessa marca. Não fala pra ele. Escreve aí no celular e me mostra a cor que eu quero saber. Não fala pra ele. Escreve Pegar, a aí. Adidas faliu, falência. A cor aqui, ó. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Eu já fui Nike. Não também. mostra. Essa aqui. Tá, entendi. Mas Tem- tem duas muito fortes aqui, entendeu? Entendi. Vamos ver se o povo vai entender depois. Muito bem, acho que sim. Essa cor aí. É, muito bem. Não fala pra ele, que ele vai contar. Tem uma música do Charlie Brown que eu gosto muito. Não. Tem... Qual Qual é é? o segredo eu guardo? Céu Azul. Me amarro nessa música. Azul é minha cor preferida, Pedrosa. Mas É era o meu tom, segredo. sabia? Era Não, segredo. É só mano. isso, ponto. Não falo mais nada. Ponto. Não fala mais. Nem eu Vai vou ter te cruz de estimular a balda, falar. né? Acho que vai ter alguma coisa escrita Vasco, velho. Duvido. Não, não é possível. Vasco vai ter, irmão. Ou ver. Ou o Diniz no centro do peito assim, ó. Exato. Pode ser. Alguma coisa vai ter, Venê, Alguma coisa vai relacionada ao Vasco. Diz que é do Vasco, né? É, aí vocês dois. Olha, Alex. Tem Vasco. Olha. Se bobear, CRVG. Mas é clube, tá? Clube. É clube. Clube de regatas. Sem é. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais Giro do Gigante aqui no canal. E se você ainda não segue a gente lá no Instagram, segue @canal do Pedrosa, que tem conteúdo diário de Vasco pra você ficar por dentro de tudo que tá rolando no Gigante da Colina. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo. Valeu, até a próxima. Tamo junto.